Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula ao vivo, diária e gratuita. E na aula de hoje eu vou te contar alguns segredos sobre o processo seletivo de mestrado e o processo seletivo de doutorado, bem como a escrita de dissertação e tese. E aí eu vou trazer alguns conteúdos específicos para que você não fique mais com dúvida alguma no momento que você for fazer a sua seleção, sua dissertação e tese. E eu posso te ajudar a fazer isso mesmo que você não saiba nem mesmo por onde começar. E isso pode parecer muito bom para ser verdade, mas se eu não tivesse visto isso acontecer comigo e com os meus alunos, eu também não acreditaria. E foi dessa vontade de fazer mestrado e doutorado, por eu ser exatamente como você, que eu tentei o processo seletivo, mas eu não sabia. O que é que eu vou escrever no meu mestrado, no meu projeto? O que é que eu vou escrever no método? Como é que eu vou fazer a análise? E se a banca perguntar alguma coisa e eu não souber responder, né? E aí essas dúvidas pairavam na minha mente e por pouco eu não tentei seleção do mestrado. Só que eu tentei, passei, consegui. Quando cheguei lá no mestrado, eu não sabia como escrever minha dissertação. O que é que eu devo escrever? Primeiro, meu projeto, meu artigo de revisão, meu artigo original, vai que não dá tempo. Então, eu tinha muita dúvida na minha dissertação. E tudo isso me apavorava. Mas eu quero te dizer que é possível passar no mestrado e no doutorado, mesmo que você não saiba nem por onde começar. É possível escrever a sua dissertação e a sua tese, mesmo que também você não saiba nem mesmo por onde começar. E é assim que eu tenho visto, né, acontecer comigo, acontecer na minha vida e na vida de milhares dos meus alunos. Então, se você tiver um passo a passo em um caminho, você chega lá, você pode ter a mais absoluta certeza disso, tá? Só que para passar no mestrado e doutorado e escrever sua dissertação e tese, você não precisa ler 200 artigos, você precisa ler os artigos corretos, você precisa ter a técnica correta. Você precisa, né, antes de tudo, saber quais as possibilidades que você vai ter de fato para conseguir passar no mestrado e doutorado e escrever sua dissertação e tese. E para estudar, né, para fazer tudo isso, você não precisa parar de trabalhar, você não precisa parar a sua vida. Com técnica e estratégia correta, você consegue trabalhar, estudar, ter vida social e você avançar academicamente na sua área também. Só que antes de eu te explicar o porquê essas técnicas não dão certo, deixa eu te explicar o porquê as pessoas não conseguem passar no mestrado, doutorado e escrever sua dissertação e tese. Primeiro, porque essas pessoas querem ir direto para o projeto, quando, na verdade, não sabem escolher qual o método correto para responder ao seu objetivo de pesquisa, não sabe a diferença entre materiais e métodos da pesquisa, não sabe fazer a análise dos seus resultados corretamente. As pessoas, elas não sabem escrever o seu objetivo geral. Gente, isso é muito sério, porque se errar no objetivo geral, você erra tudo no pré-projeto, mestrado, doutorado, dissertação e tese. Tem gente que está no mestrado e que não sabe a diferença de problema da pesquisa e pergunta condutora. Eu também não sabia, só que eu aprendi e compilei essas informações no método incrível e único para você, certo? Mas vamos lá, vamos identificar alguns itens que podem te ajudar. Primeiro, para você escrever o seu pré-projeto, antes de tudo você tem que entender que o método do seu projeto ele vai ser dividido ou no método quantitativo ou no método qualitativo. Sério, né, Mirna? Só que a coleta dos dados na pesquisa quantitativa, ela vai ser bem certinha, milimetricamente calculada, certo? São dados que a gente vai colher dessa pesquisa quantitativa que são confiáveis, com base em uma revisão de literatura, e se não tiver revisão atualizada, você precisa fazer. As perguntas feitas no método quantitativo
são bem específicas, com uma possibilidade de resposta pré-determinada. Já na pesquisa qualitativa, o objetivo da coleta de dados é conhecer as pessoas e as circunstâncias que envolvem essas pessoas. Na pesquisa qualitativa, o pesquisador é o próprio instrumento de coleta de dados e ele se apoia em técnicas desenvolvidas para o seu estudo. Conforme ele vai desenvolvendo, ele vai aplicando as técnicas. Na quantitativa já está tudo pré-determinado. Na pesquisa quantitativa, a finalidade da análise dos dados é descrever uma variável e explicar essa relação, certo? Já na pesquisa qualitativa é compreender as pessoas e o contexto na qual essas pessoas estão inseridas. A análise de dados quantitativa é uma análise sistematizada, com muita estatística e se baseia em variáveis. Ela tem um tom mais impessoal e essa análise é feita após a coleta de dados. Ela usa a indução analítica. E o que é indução analítica? É pegar um dado, analisar um dado em um caso especificamente e extrapolar para outros casos. Ou seja, se com esse fenômeno acontece assim desse jeito, então acontece para um grupo maior de pessoas também, certo? Ele vai do concreto, do que eu estou vendo agora, ao abstrato, extrapolação dos dados. Já na qualitativa, o uso da estatística é moderado. E tem gente que na qualitativa acha que nem usa análise estatística, mas a gente usa sim, tá? E a análise dos dados na qualitativa é junto com a coleta de dados, então é diferente. Você vai coletando e vai analisando. Na quantitativa, primeiro coleta, depois analisa, tá? Vamos analisar o formato dos dados para a pesquisa quant e para a pesquisa quali, tá? Na pesquisa quant, nós vamos analisar números, medidas, centímetros, distância, tudo muito objetivo, sem dar vazão à nossa interpretação. Na pesquisa qualitativa, nós vamos categorizar as informações de acordo com o sujeito que está falando, de acordo com o assunto, a gente vai agrupando ali naquele momento, certo? Não se usa muito análise estatística, mas é importante utilizar. Só que ambas precisam explicar os dados, tanto a qualitativa quanto a quantitativa. E você ainda pode ter um projeto que é quant e quali ao mesmo tempo, tá? Então, na pesquisa quant, depois da análise dos dados, nós vamos aceitar ou recusar uma hipótese. Na pesquisa qualitativa, a gente nem cria uma hipótese, ou cria e a gente vai mudando a hipótese no decorrer do caminho, certo? Como é que eu faço essa avaliação dos dados? Na pesquisa quantitativa, o pesquisador não se envolve. Ele não quer saber as experiências antigas que ele tem, ele só está ali para observar e descrever. Na pesquisa qualitativa, o pesquisador, ele vai analisar e vai dizer assim, isso aqui que eu estou vendo agora se parece com algo que eu vi há 5 anos atrás, então provavelmente isso aqui tem a ver uma coisa com a outra, tá bom? Quais os critérios de avaliação dos dados? Na pesquisa quantitativa, a gente vai ter objetividade, rigor da pesquisa, confiabilidade no método e viabilidade. Você consegue reproduzir o método em qualquer lugar do mundo. Já na pesquisa qualitativa, esses dados dão credibilidade sim, mas vão confirmar outras hipóteses, vai dar valor e vai transferir valor, tá bom? Como é feita a apresentação dos resultados? Na pesquisa quantitativa, nós vamos utilizar tabelas, gráficos, modelos estatísticos e formatos de apresentações mais padrão. Na pesquisa qualitativa, a gente pode ter narrativas, fragmentos de textos, vídeos, áudios, mapas, diagramas, matrizes, sabe? Modelos conceituais. E aí a gente entende que a gente dá valoração a esses achados no tom mais pessoal.
certo? O formato vai variar de acordo com cada estudo, tá certo? Todo mundo tá chegando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Já aproveita, aperta aqui no aviãozinho, chama um amigo, chama uma amiga que quer passar no mestrado ou doutorado, escrever dissertação e tese que não sabe nem por onde começar. Enquanto você está enviando, você não sai da live, você continua me ouvindo, tá bom? Minha voz tá um pouco fanha porque eu tô bem doente, tô me recuperando ainda, mas eu disse não. A gente vai fazer porque eu já tô me sentindo um pouquinho melhor, tá bom? Então vamos lá. Ok, Islane, entendi, mas de onde é que eu vou tirar a ideia para escrever o meu título, né? Então, a gente vai olhar as fontes das nossas ideias, que podem ser as mais variadas. Texto, áudio, vídeo, um congresso que você foi. O tema do meu doutorado veio de um congresso que eu fui. Da leitura de outros artigos, certo? Você pode vir de uma conversa com seu orientador, você tem uma ideia e aprimorar aquela ideia. Então, ó, não se limita a só ler livro e artigo para ter ideia para o seu tema de pesquisa. Você pode tirar ideias excelentes do seu dia a dia, até assistindo uma série, você pode tirar uma ideia para o seu projeto de pesquisa, certo? Só que poder tirar de qualquer lugar não significa que qualquer fonte é confiável, né? Então tem que analisar se a fonte é confiável, se os dados informados são realmente verificados e comprovados, porque senão você está baseando a sua casa num terreno de areia movediça, pode afundar a qualquer momento. Você vê, ai meu Deus, a ideia era maravilhosa, só que quando eu fui fazer a pesquisa e me aprofundar, eu vi o que já tinha falado no assunto, que não usava assim mais aquela técnica, porque essa pergunta já foi respondida, tá bom? E aí tem um professor meu, não sei por onde começar. Eu vou explicar, vou dar um norte para vocês hoje, tá bom? Então vamos lá. Um professor meu disse que a gente consegue ter as melhores ideias na mesa de um bar, conversando com os amigos, naquele momento relax. E ele até me orientou a sair com um caderninho na mão, porque se eu tivesse alguma ideia, eu já colocava lá e depois eu revisitava. Porque, gente, as ideias podem vir dos lugares que a gente menos imagina, tá certo? Agora, se você não é um especialista na área ainda, você precisa estudar e fazer um bom levantamento de literatura, tá bom? E uma pesquisa que seja muito viável para o doutorado, por exemplo, ela tem que ter um tom original. Ela tem que ser uma pesquisa. Como é que eu sei o que é original e o que não é original? Fazendo levantamento da literatura, tá bom? E aí a gente vai amarrar, né, hoje a formulação do problema da pesquisa, que é formular um problema de forma lógica. A gente tem que sempre partir de um problema, gente. A gente nunca parte de algo solucionado, porque a função da gente no mestrado e doutorado é ver algo que está atrapalhando as pessoas e que com o nosso estudo a gente vai conseguir ajudá-las a desenvolver algo para facilitar a vida dessas pessoas, tá bom? Islane, eu entendi isso, mas, meu Deus, eu tô desesperada porque eu não tinha a mínima noção disso. Eu não sei nem se eu vou conseguir reter essa informação aprendida nessa live. E como reter a informação? Eu vou te dar algumas dicas de neurociências para te ajudar nesse processo de aprendizagem, para que você vá construindo informações para você ir para o próximo nível. Em vez de você ficar com muitas informações e te travar, tá certo? Então, primeiro, para a gente reter esse conhecimento, a gente tem que entender como é que a memória ela funciona. E as memórias são classificadas como memórias de curto prazo e memórias de longo prazo. As memórias podem estar no nosso nível consciente, eu tenho consciência da informação, ou no nível inconsciente. As memórias conscientes, elas são chamadas de explícita, com armazenamento do tipo transitório ou permanente. A memória transitória
era considerada como memória de curto prazo antigamente. Só que agora ela é chamada de memória de trabalho ou memória operacional, certo? Se a memória é importante e você quer guardá-la na sua cachola, primeiro você precisa passar essa informação que eu te falei pelo filtro da atenção. Você tem que atribuir valor para a sua mente, para tudo aquilo que eu te disse agora, e tudo que eu vou te dizer, e tudo que você for ver aqui no meu Instagram, tá? Você diz assim, poxa, o que ela tá falando é super importante. Eu preciso, ó, meu olho aberto, eu preciso gravar isso, porque eu vou utilizar essa informação. Porque o nosso cérebro descarta as informações que não dizemos a eles que é super importante. Meu esposo falou assim, como é que tu não se perde no que tu tem que fazer? Eu simplesmente dou valor a uma memória. Eu digo assim para minha mente, agora eu tô lavando os pratos e depois eu tenho que trocar o saco de lixo. Eu sou muito assim, se eu tiver desligada, eu ia trocar o saco de lixo e vou fazer outra coisa. E quando eu vejo, meu Deus, eu tinha que trocar o saco de lixo, um exemplo. Então eu digo na hora que eu tô lavando os pratos, após lavar os pratos, eu vou trocar a sacola de lixo e isso é importante. Então eu vou dizendo para minha mente que é importante. Então às vezes eu tô conversando no WhatsApp e aí eu fecho a internet, respondo todos os alunos no WhatsApp que têm acesso a mim e depois eu abro a internet. Tá todo mundo respondido. Mas se ficou alguém pendente, eu digo para minha mente assim, ó, Osilene tem uma resposta importante para me dar. E eu vou fazendo outras e outras e outras coisas. Depois a minha mente fica, Osilene não respondeu isso que eu queria. Eu volto lá em Osilene. Então, é você dar valor e dizer pro seu cérebro, conversa com tua mente, você não tá ficando louco. Isso aqui é importante, certo? Digamos que, imagina aqui o quadro que eu vou falar pra vocês. Tem um homem assistindo futebol, ou uma mulher que gosta de futebol, e tá lá no campeonato, sabe, finalizando. E aí chega o cônjuge dessa pessoa e fala assim, olha, tem que jogar o lixo fora. E a pessoa lá concentrada na televisão. Aí o cônjuge fala, olha, jogar o lixo fora. Aí a pessoa fala, jogar o lixo fora? Ela ouviu da primeira vez. Só que ela está utilizando um recurso que é chamado de alça fonológica. O que é alça fonológica? É você repetir o que você acabou de ouvir, de forma que você tenha um reforço na aprendizagem. Islane, como é que eu levo isso para estudo para passar no mestrado e passar no doutorado? Quando você estiver estudando algo, fale aquilo, primeiro dê muita importância, segundo, fale aquilo em voz alta, certo? Você vai estar ativando um tipo de memória chamada de memória sensorial. E o grande segredo, se você quiser guardar uma memória, é acrescente também visualização àquilo que você está falando. Vou dar um exemplo aqui agora para você. Essa pessoa está tentando decorar o nome de uma rua, que é chamada Rua 7 de Setembro, número 22. Ela está visualizando o nome escrito da rua. Ela pode falar em voz alta ou falar na mente o nome da rua. E ela pode imaginar o trajeto de que ponto a que ponto ela vai. Normalmente os homens, eles conseguem aprender assim mais rápido. As mulheres aprendem por ponto de referência. Tô certa, mulheres? Se me disser assim, a rua tal, não sei, diga perto de quê? Passa na frente de que loja? Porque aí vai ficar mais fácil para mim saber. Então, quando você fala em voz alta, ou você repete mentalmente, você visualiza o trajeto, dando importância para aquilo dali, você nunca mais esquece. E isso é importante na hora de você estudar, certo? Isso é chamado de esboço visioespacial.
Esse recurso é realizado por vias diferentes no nosso córtex cerebral. E para quem não sabe muito bem o que é córtex cerebral, aqui tem um corte frontal do nosso cérebro. É como se eu tivesse passado um serrote aqui na minha cabeça, assim, ó. Aí ele cortou a minha face. A parte aqui da minha cabeça, que você vai ver do meu cérebro, tá vendo essa parte rosa mais escura, chamada de córtex cerebral. É nela que a gente tem várias funções sensitivas e motoras. Diferente da medula, que é esse espaço rosinha mais claro, mais interior do seu cérebro. E é justamente nessa parte rosinha mais escura que você está fazendo, executando, né? Essa interação aqui, falando em voz alta, né? Que é a alça fonológica, Rua 7 de Setembro, número 22. Aí eu faço a visualização do local para onde eu quero ir. E agora eu tenho a fixação da minha memória. Uau, quanta informação importante, né? Oswaldo, nosso mais novo mestrando. E é isso que eu vou trabalhar profundamente com vocês na nossa mentoria. E talvez você esteja com alguma dúvida. Para quem é essa mentoria? Para quem quer passar no mestrado, doutorado ou escrever sua dissertação ou tese? É para quem está na graduação e quer passar no mestrado, ou quem já está no mestrado, doutorado, mas não sabe como escrever sua dissertação e sua tese. Para quem se sente totalmente perdido, que não sabe nem mesmo por onde começar, ou tem algum conhecimento, mas está se sentindo super travado. É para quem quer ir do mais básico até o mais avançado no processo seletivo de mestrado, doutorado e dissertação e tese. Independente se você é da área de humanas, exatas e saúde. Mesmo que tu não saiba nem mesmo por onde começar. Olha aí, aprovado em astronomia. Uhul! Se você quer realizar esse sonho que o Oswaldo acabou de realizar, primeiro você precisa saber de 2 regras fundamentais. Essa mentoria ela é totalmente online e isso vai te ajudar a assistir às aulas de onde tiver, rever as aulas quantas vezes você quiser e assistir na hora que você puder. É uma mentoria didática, prática e super interativa. E as vagas são limitadas porque eu dou a mentoria individualmente. Inclusive hoje a gente vai ter mentoria com os alunos que querem passar no mestrado, certo? E eu sei que você pode ouvir isso o tempo todo, mas realmente as vagas são limitadas porque eu posso atender um número limitado de pessoas, tá certo? Nessa mentoria você vai ter acesso a uma plataforma com as aulas voltadas para os alunos. Você vai ter acesso ao meu WhatsApp para tirar dúvida de segunda a sexta, não só, né, no momento que eu puder aparecer por aqui, eu vou estar sempre com você, corrigindo seu material em um Word e tirando suas dúvidas sobre artigo, projeto, mentoria, para você tirar a sua dúvida comigo na plataforma do Zoom. E eu vou traçar as estratégias para a sua semana. Essa semana você vai fazer isso, isso, isso e isso. Então, cada semana você vai saber o que você tem que fazer. Sem esse curso, sem essa mentoria, você pode ficar perdido ou perdida e não conseguir passar no mestrado, doutorado ou escrever a sua dissertação ou tese. E eu vou ser bem sincera com você. Daqui a 1 ano, você vai ter desejado começar hoje. E tá pensando que é brincadeira? Não, não. Você tem uma garantia de 6 meses. Se você aplicar tudo que eu tô dizendo e você não conseguir o resultado, você vai ter acesso a todo o valor investido, mais R$500 no meu bolso, só pelo fato de você ter perdido o seu tempo aqui. Se você provar, olha, já fiz tudo que você disse e não deu certo, você tem tudo de volta. Então, você tem risco 0 para participar dessa mentoria. E de bônus, eu vou te dizer qual é o meu segredo para ganhar 9 prêmios em congressos nacionais e internacionais, modelos de artigos prontos para você, modelo de projetos prontos para você, modelos de dissertações e teses prontos para você
E se você acha que isso é incrível e que se é bom para você, digita eu quero aqui nos comentários e alguém da minha assessoria vai entrar em contato com você. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã eu vou trazer uns exercícios aqui para fixar o conteúdo com vocês. Meu Deus! Nossa, agora eu entendi de vez. Se você não entendeu nada até agora, agora você entende, tá bom? Beijinhos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.